A gente quer que Deus use as nossas vidas, mas será que nós estamos deixando Deus cuidar do nosso coração? Meu Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Galera, eu quero compartilhar com vocês o meu devocional que eu fiz durante essa semana e que Deus falou muito comigo e que eu creio que o Senhor ele quer falar com você também através desse vídeo. Vamos contextualizar aqui esse Salmo 51. Esse Salmo 51, ele foi escrito por Davi, aquele menininho que a gente conhece, que era pastor de ovelhas, que era o menor de sua casa e que derrotou Golias, só pra gente lembrar. E que Deus tinha feito uma promessa sobre a vida dele, que ele se tornaria rei. Samuel foi lá, ungiu a Davi, e assim foi. Nesses Salmos, em específico 51, vai falar sobre um momento que Davi já era rei e que Davi acabou pecando. Davi, ele caiu em adultério com Betseba. Ele mandou matar Urias, que era um de seus soldados, porque ele havia se apaixonado por Betseba, que era a mulher de Urias. E nesses salmos em específico, ele se arrepende, é uma oração de arrependimento, houve um arrependimento genuíno da parte de Davi. E o versículo 10 que a gente leu, e o 11 também, que fala: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi ali, ele estava reconhecendo diante de Deus que ninguém poderia transformar e restaurar a sua vida, a não ser o Criador, a não ser Deus. E eu também estava lendo um versículo aqui, em Salmos de número 49, e seu versículo 3, e eu achei muito top, e eu preciso compartilhar com vocês, que diz assim: a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Muitas das vezes a gente pede para Deus nos usar. Nós queremos, ainda mais no primeiro amor, quando a gente conhece a Cristo realmente, quando a gente começa a conhecer quem é Deus, quem Jesus é, e quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nosso coração, a gente tem uma sede muito grande de querer falar do Evangelho, de querer falar de Jesus, de querer que as pessoas saibam quem Ele é. Só que, na maioria das vezes, nós nos esquecemos do principal. Porque antes de Deus usar aquilo que nós fazemos, Ele deseja transformar aquilo que nós somos. Não estou dizendo aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus, não entenda errado. Não estou dizendo que não é para você falar de Jesus. Pelo amor de Deus. Estou falando que você deve falar de Jesus. Mas que também a gente deve buscar para que o Senhor ele venha nos transformar. A palavra coração, ela é citada diversas vezes na Bíblia. E um dos seus significados é mente. Ou seja, quando a gente lê na Bíblia algo relacionado a coração, ele está se referindo à nossa mente. E da onde vem os nossos comandos para o nosso corpo, se a gente for parar para pensar? Vem da nossa mente, galera. Ou seja, se Deus não estiver nos guiando, se Deus não estiver aqui, não movimenta aqui, entendeu? Mas vocês vão entender melhor. Porque assim, no mundo hoje que a gente vive, no mundo onde existe tantas vozes tentando nos influenciar de diversas formas, os nossos pensamentos, nós precisamos buscar a direção de Deus de uma forma sincera e verdadeira. E permitir também que a palavra de Deus ela venha entrar em nosso coração e que Deus venha trabalhar em nosso coração. A gente deve dar essa permissão ao Senhor, porque é aquilo. Deus ele não vai fazer nada que nós não deixamos ele fazer. Porque Deus ele nos respeita, Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Então assim, se você não quer a transformação, o Senhor não vai fazer a transformação, ele te respeita, tá tudo bem. Mas você entende que a gente não pode mais permanecer no erro e que nós devemos reconhecer o nosso erro? Uma coisa é fato. Um novo tempo vai surgir, já tem surgido sobre o nosso Brasil, sobre a nossa geração. E eu creio que Deus ele está levantando uma geração que não será guiada pelas vozes do mundo, nem pela nossa própria voz, mas sim pela voz do Espírito Santo. Eu creio que
Seremos uma geração a qual carregará a palavra de Deus, a qual carregará o temor em seu coração com as coisas do Senhor. E é aquilo, gente, uma coisa que eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo. Não tenha vergonha da sua fé. Não tenha vergonha de anunciar o evangelho. Porque uma coisa é fato. Principalmente você, jovem, que estiver assistindo esse vídeo, a escola é o nosso campo missionário. Tem pessoas ali que estão sedentas pela palavra de Deus. Pessoas sedentas por ouvir uma mensagem, um versículo. Cauane, mas minha escola eles não deixam a gente mais pregar. Porque algumas escolas, infelizmente, está proibindo. Não estou falando de você pregar literalmente. Estou falando de você ir falando com a pessoa aos poucos. E falando de Jesus. Sabe uma coisa? Tipo assim, você tá na conversa ali, falando com a pessoa. E fala de Jesus no meio. Coloca Jesus nessa conversa. Eu vou dar um exemplo que é um pouco engraçado, mas que é muito real. Tá um calor da gota. Você tá na escola. Aí a pessoa pega seu amigo, sua amiga ou sua colega. Ai, nossa, tá quente, né? Tá quente mesmo, filho. Imagina o inferno, tá pelando. Entendeu? Você pega na zoeira, mas depois você vai colocando Jesus nessa conversa. Isso é um exemplo muito babinha, sabe? Mas assim, não tenham vergonha realmente de anunciar quem Jesus é, porque um novo tempo se levanta sobre o nosso Brasil. Um novo tempo, sabe? Um novo avivamento. A palavra Brasil, ela significa braseiro, fogo, brasa. E nós temos diversas profecias a qual Deus falou, mas dentre uma delas foi o Billy Graham que falou que o Brasil seria o celeiro para as outras nações, ou seja, o avivamento começará aqui, começará conosco. Então, você que está assistindo esse vídeo, você faz parte desse exército, você faz parte de nós, dessas pessoas que iremos trazer o avivamento. Cauane, eu não me sinto digna disso. Ninguém é digno. Cauã, estou em pecado, sinto que estou afastada de Deus, não estou mais tendo meu tempo com o Senhor, me afastei feio de Deus mesmo. Mas ainda dá tempo, gente, de voltar. Ele ainda te espera de braços abertos. E não é tarde para você recomeçar de novo com o Senhor. Porque justamente aquela música da Fernanda Brum que fala: quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver mais. Então, você sabe, no seu coração queima a fome e a sede pela presença de Deus. E que presença é essa que nos constrange de uma tal forma e que nos mostra os nossos erros, mas também mostra que o Senhor está conosco? Então, nunca é tarde para recomeçar novamente. Eu quero encerrar esse vídeo falando para você que está assistindo: se você está afastado dos caminhos do Senhor, ainda há tempo para voltar. E Ele ainda te espera de braços abertos. Esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que vocês tenham entendido aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Até o próximo vídeo.